Deixa eu chamar, assim que a gente reconectar com ele, a gente volta. Agora a gente tem uma entrevista importante com o Isaac Levi, historiador e guia turístico que está em Jerusalém. Fala com a gente sobre a situação de momento. Isaac, obrigada por estar conosco. Explica para a gente, então, como você está. Você está abrigado no bunker? Como está a sua situação nesse momento? Boa noite para você aí. Olá, boa noite, boa tarde, equipe da DNM Brasil. Eu estou em Jerusalém, eu estou, na verdade, na rua. A gente recebeu ainda há pouco o aviso de que deveríamos ficar próximos a um abrigo e agora recebemos o aviso que poderíamos já sair e ir para a rua, então as pessoas começaram a estar do lado de fora já também. Certo. E conta pra gente, tem algum impacto na questão do abastecimento na cidade, de alimentação, de água, fornecimento de energia? Como é que está a situação prática do dia a dia de vocês? Bom, nesse sentido, em relação à energia e a água, tudo continua como que uma vida normal em Israel, com exceção daquelas que são as diretrizes da nossa espécie de defesa civil no país, né? Isso quer dizer que as aglomerações públicas foram proibidas, as escolas não estão funcionando e, além disso, também uma questão de que só os serviços essenciais no país eles podem funcionar. Mas, de um modo geral, de que a vida, ela, na medida do possível, nessa nova realidade, ela está seguindo o seu rumo sem a gente ter nenhuma restrição de água, de comida, de energia, nem nada disso. Olha, Isaac, você é também guia turístico, né? Como é que fica, assim, a gente sabe que teve um arrefecimento, uma tensão maior no Estado de Israel depois dos conflitos, né, com o Hamas. Como é que tem sido a vida nos últimos meses, né, sob a perspectiva do turismo, por exemplo? É uma questão interessante, porque até então o conflito, a guerra que a gente tinha em Israel, né, nesses quase 2 anos, a partir do dia 7 de outubro de 2023, era uma guerra nas áreas limítrofes de Israel. Nos primeiros meses, ou as primeiras semanas ali do conflito com o Hamas, assim, a gente sim tinha lançamento de foguetes contra Israel. Mas houve um determinado ponto onde esse conflito ele avançou para dentro do território de Gaza. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo que vai fazer as pessoas entenderem, como, por exemplo, os Estados Unidos, que ficou em guerra no Iraque por quase 20 anos, mas nunca isso afetou a vida nos Estados Unidos. Então, nos últimos meses, a realidade é que sim, Israel era um país em guerra, mas a guerra estava acontecendo dentro da faixa de Gaza e a vida aqui permanecia normalmente. E, nesse sentido, isso quer dizer que os turistas e peregrinos que vêm para cá em busca da sua fé, da espiritualidade e tantas outras coisas que Israel tem a oferecer, eles conseguiam chegar e fazer o seu passeio normalmente, e os brasileiros eram um dos grandes grupos que continuavam a vir em Israel. Então, até alguns dias atrás, o turismo funcionava normalmente. Eu, pessoalmente, estava com um grupo de 24 brasileiros, que depois eu retirei eles do país através da fronteira terrestre com o Egito, né? Uma vez que agora o aeroporto ele está fechado e não temos previsão de quando ele vai abrir. Tá. Professor, eu gostaria de aproveitar que o senhor está em loco nesse momento. A gente sabe que sirenes soaram aí muito em Jerusalém, por exemplo, ataques começaram lá. Como é que está a expectativa? O senhor está em Tel Aviv nesse momento. Como é que está a expectativa? Qual é a sensação nesse momento do que vocês vivem? Também porque a orientação é que vocês fiquem perto de bunkers nesse momento, né? Perto de abrigos, né? Como é que é essa sensação e como é que é a situação de momento, professor? Bom, eu estou em Jerusalém, próximo de Tel Aviv, mas eu estou em Jerusalém. E, a princípio, a gente não teve sirenes ainda nesta noite em Jerusalém. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o celular e aqui a gente tem o aplicativo que ele revela para a gente toda a sirene e tudo o que está acontecendo em Israel. E aqui a gente tem, por exemplo, no norte de Israel. Essa porção azul é o Mar da Galileia, das famosas histórias de Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade, né, a multiplicação de pães e peixes. Então a gente vê que as últimas sirenes se concentraram apenas nessa região e o restante do país
a gente ainda não teve sirenes, Jerusalém ele está um pouco aqui mais para baixo. Então, no momento, a situação ela está bem, eu diria, calma em Jerusalém, mas eu acredito que ao longo da noite algumas coisas podem mudar nesse sentido. Até porque as últimas notícias que a gente está recebendo aqui na mídia israelense é que ao mesmo tempo que Israel está fazendo um ataque no Irã, está agora sobrevoando o céu de Teherã, também parece que está tentando fazer uma eliminação em Sanaa, uma cidade no Iêmen contra os membros do grupo Houthi. O chefe de Estado, o Houthi, Israel está tentando fazer uma eliminação, então Israel está nesse momento tanto no Irã quanto também no Iêmen, e eu acredito que em algum momento a gente vai ver mísseis do Iêmen vindo a Israel também. Isaac, a gente está conversando com Isaac Levi, nosso correspondente especial neste momento em Israel, falando diretamente da capital Tel Aviv conosco. Gostaria de saber o seguinte, como é que está a preparação? Quer dizer, a gente sabe que a cada nova onda, né, que os bunkers eles são, em geral, programados e preparados para ter alimentação, para ter água. Hoje em dia a situação, né, não sei se dá para falar de uma maneira geral, está equipada para quanto tempo de abrigo? Pelo menos aí onde você tem acesso. Bom, as instruções que a gente recebe é que a partir do momento que tiver uma sirene, nós deveríamos entrar no abrigo e permanecer ali por pelo menos 10 minutos, ou então até quando a gente receber uma mensagem que nos permita sair. Isso quer dizer que a gente deixa pelo menos uma mochila, uma mala de necessidades básicas no abrigo. O que eu pessoalmente tenho feito? Deixar água, biscoitos enlatados, sempre também uma lanterna e um carregador portátil, alguma coisa que caso tenha uma queda de luz ou enfim, que precisa passar mais tempo ali, a gente consiga manter essa estadia de uma maneira mais agradável, né? Mas é algo que a gente já está acostumado. Eu lembro que na Guerra do Golfo, né, a gente passava pelo mesmo processo em Israel na década de 90, mas além disso se levava também uma máscara de gás, que a perspectiva na época era de um ataque químico. Então a população israelense há muito tempo ela vem sendo preparada para isso. Por lei em Israel, todo prédio, toda casa tem que ser construída com um quarto que é um mamad, né, aquilo que nós chamamos em hebraico um abrigo. Então é algo que infelizmente é a nossa realidade no momento, mas que estamos treinados e já acostumados com isso. É um costume muito triste até, né? Viver nessa tensão, nessa situação. Mas então, por exemplo, é natural quem mora em Tel Aviv, por exemplo, né? Que, como é o seu caso, que hoje em dia, no dia de hoje, a gente está falando de sábado ainda, né? Tanto aqui quanto aí. Se a pessoa pode andar normalmente na rua, não tem um toque de recolher, mas ela tem que estar preparada para estar perto de um abrigo, é isso? E para ter essa mochila, essa preparação, como que as pessoas vivem? Elas andam na rua, são só os serviços essenciais, né? Nesse fim de semana, pelo jeito que está acontecendo. Como é que está a cidade? A cidade está vazia? Bom, o que a gente vê é que as cidades elas estão muito vazias, de fato, mas não há nenhuma restrição de que impede as pessoas de saírem às ruas. A restrição que nós temos é como o estado de emergência e que são as diretrizes da Defesa Civil, né, nossa pico da ONU, que é chamada em Israel, é que não pode ter aglomerações. Então, reuniões em sinagogas, em igrejas, em mesquitas, nada disso está acontecendo. As pessoas podem sair à rua, mas o mais comum é que as pessoas que uma vez vão ao mercado, façam as suas compras, levem para casa e elas ficam ali com a família, perto de um lugar onde elas saibam que se a sirene vai tocar, elas vão ter um local para se proteger. Até porque muitos dos acidentes que acontecem não são apenas pela interceptação e os estilhaços que machucam as pessoas ou pelo impacto direto de um monstro, mas muitas vezes pelo pânico ou pelo desespero, né, de correr para um abrigo. Então, muitas vezes as pessoas não querem estar na rua sem saber se vai tocar uma sirene, ele vai ter que sair correndo, não sabe se vai ter abrigo, se não vai. Então, para evitar isso, as pessoas estão tentando ficar em casa. E tem abrigos públicos também, né? Para a pessoa que às vezes não vai dar tempo de chegar em casa. Como é que funcionam esses abrigos públicos aí na capital, por exemplo? Sim, nós temos alguns ambientes que têm abrigos públicos, né? Mas também há, por exemplo, prédios públicos, né? Repartições públicas, escolas que têm abrigos que são maiores, mais preparados.
A gente tem estações de ônibus, de trens, eles também têm abrigos. E eu diria que se a gente está num lugar que não tem um abrigo, aí a gente segue as diretrizes que a gente sempre aprende aqui, que é você tentar diminuir aquilo que seria o ponto de massa, né, de contato. Então, como você não ficar em pé, mas deitar no chão e colocar talvez perto a alguma parede, algum ambiente que possa amortecer no caso de um impacto, um estilhaço. Se tiver na estrada dirigindo o carro, você para o carro no estacionamento com muito cuidado, sai do carro e deita no chão no estacionamento. Essas são geralmente as direções que a gente recebe. Interessante. E aí, nesse caso, né, não tem assim a perspectiva, vocês não sabem até que dia essa situação vai continuar, ainda não tem essa previsão exata, mas o fato é, amanhã começa a semana útil aí em Israel, né? Começa no domingo. O que está previsto para o dia de amanhã em termos de abertura, de funcionamento, né? Prático da cidade mesmo? O que nós recebemos de atualização do governo, do Exército, da nossa frente de comando, é que as atividades não essenciais, elas devem ser canceladas. Então, nada vai funcionar, senão os mercados que vão estar abertos, os hospitais, e certamente, apesar de ser o começo da semana, o nosso primeiro dia útil, vai ser uma vida muito diferente daquilo que a gente antes estava acostumado, né? Então, eu já sei dos amigos, das empresas que eles trabalham, eles todos receberam o aviso de que eles continuarão a trabalhar, mas trabalharão de casa. Pessoas que eu conheço que estão na faculdade, eles farão seus estudos, mas será também em casa. Uma situação que me lembra muito é como que a situação do Covid em Israel, como quando houve uma espécie de lockdown, né? Eles fecharam as muralhas da cidade de Jerusalém, a cidade velha, os pontos turísticos, ninguém podia acessar e as pessoas eram instruídas a ficar dentro de casa, só sair realmente para o essencial. É basicamente o que está acontecendo agora, né? As pessoas só saem para o essencial, todos aqueles que trabalham, os trabalhos estão sendo feitos como que home office.